Olá, galera. Nossa, nosso bate-papo de hoje como a gente tinha combinado sobre a Teodiceia, a gente dividiu o nosso bate-papo em três momentos, né? O primeiro momento foi o momento em que nós trabalhamos a questão das culturas relacionada a... Aliás, no primeiro momento a gente trabalhou a relação entre fé e ciência, porque a questão realmente da Teodiceia tem muito a ver com o mundo acadêmico, né? Quando a gente tenta afirmar questões que não são passíveis de serem certificadas pela razão, então a gente teria essa dificuldade de relacionar a questão empírica, a questão da fé com a questão da ciência, ou seja, da razão, da lógica, enfim. No segundo momento, a gente trabalhou as culturas de sofrimento. Cada grupo da sociedade criou uma proposição, um discurso em virtude e em relação ao sofrimento. Então, na verdade, todo mundo precisa ter uma resposta para o sofrimento. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do problema do mal, que é, na verdade, o que a Teodiceia se propõe fazer. Mas antes de entrar, evidentemente, diretamente na questão, eu quero fazer algumas considerações. Quando a gente estuda teologia, partindo do pressuposto de que teologia é o estudo sobre a pessoa de Deus, claro que a gente já sabe que é dentro daquilo que ele permite ser estudado, assim, naquilo que ele se revela. Então, nesse sentido, a teologia é uma ciência, uma disciplina acadêmica, é o estudo sobre alguma coisa, sobre alguém. Não se, e aí nós temos como base para o estudo da teologia, o nosso laboratório é a Bíblia, a nossa fonte de pesquisa é a Bíblia. Então, quando alguém vai estudar teologia, seja num seminário confessional, como é o nosso caso, seja numa universidade, seja num curso, não se estuda teologia para discutir a existência de Deus. Essa discussão ela não existe na teologia, ela existe na filosofia, na sociologia, na antropologia, na teologia não. É claro que você vai ter módulos que vai trabalhar essa discussão, mas o estudante de teologia, ele estuda teologia porque ele tem certeza, ou pelo menos ele crê na existência de Deus e que esse Deus se revela e por isso pode ser estudado. Se você não crê nisso, não tem sentido estudar algo que você não crê que ele exista. Então não se discute isso. Nós vamos discutir isso, embora as discussões sobre a Teodiceia buscam, né, pelo ateísmo, comprovar, se é que isso é possível, ou falar sobre a inexistência de Deus. Então esse é o primeiro ponto, a gente não discute isso, para a gente ser uma coisa fechada. Deus existe, se revelou e pode ser conhecido. Então por isso que vocês estão estudando teologia. A outra questão nós vamos utilizar muito o termo teísmo para se dirigir a todos aqueles que creem nessa existência. Então, a gente tem o ateísmo, tem o panteísmo, tem o teísmo infinito, o teísmo aberto, mas quando eu for fazer referência a essa crença na existência de Deus, na revelação de Deus, na possibilidade de conhecimento desse Deus, eu vou usar o termo teísmo. Então, nós, os teístas, precisamos nos defender da acusação, por exemplo, da convivência complacente, diria eu, entre Deus e o mal. Então, cabe ao teísta resolver essa questão. Ele, na verdade, é o acusado sobre isso. Outro termo que a gente vai usar muito, porque as teodiceias usam muito, e eu vou falar delas, né, dos personagens mais importantes, é o termo livre-arbítrio. Então tenha sempre muito cuidado
para não fazer uma associação do livre-arbítrio na questão da soteriologia. Então, vocês já sabem, eu também, que aqui, pelo menos na nossa região, tem uma discussão entre a questão arminiana e a questão calvinista, uma discussão muito simplificada, né, porque se resume tanto a questão do arminianismo quanto do calvinismo somente a soteriologia, e são visões de mundo muito abrangente. E talvez o termo mais usado para essa questão dessas discussões tolas é o termo livre-arbítrio, junto com predestinação, presciência, enfim. Então, livre-arbítrio é um termo muito usado. Então, quando eu for usar livre-arbítrio, eu não, né? Quando Agostinho usou isso e outros, a gente não se está falando nessa capacidade que o homem tem de escolher a salvação ou não. Estaria, numa linguagem da teologia reformada, falando de livre agência, dessa capacidade que o homem tem, dada por Deus, de escolher questões relacionadas à sua vida. Então, na questão reformada, essa capacidade de escolha em relação à salvação, o homem não tem, ele está morto. Na visão arminiana, ele tem essa capacidade. Então, quando a gente for usar livre-arbítrio aqui, não estamos falando na questão da soteriologia, mas sim na questão da capacidade dada por Deus a nós de fazer escolhas. Então, eu quero deixar essa ressalva. Mas para isso, a gente precisa aprofundar um pouquinho essa questão do livre-arbítrio nessa esfera. Então a gente precisa dividir a natureza desse livre-arbítrio em três categorias. A primeira é determinismo, que é a primeira natureza desse livre-arbítrio que a gente vai usar. E aí existem dois tipos de determinismo: o natural ou naturalista e o teísta. O natural é um conceito psicológico de um cara chamado Skinner. Vocês vão estudar esse cara aí na continuidade do estudo de vocês, que é o pai da psicologia de comportamento, pai do behaviorismo, que ele vai trabalhar a questão do comportamento condicionado. Então, o comportamento humano ele é determinado por fatores genéticos e comportamentais. Então, cada um age de acordo com a sua programação. Então, o que ele fez? Ele pegou lá um pombo, colocou num caixote e colocou uma cordinha, tipo um gatilho, e o pombo foi lá, bateu com o bico naquele gatilho, veio o milho, ele comeu da primeira vez. Fez a segunda, ele comeu. Aí o pombo começou a entender que mexer naquele gatilho trazia comida. Então, um comportamento condicionado. Ele agia de uma forma, né, determinada por alguém fora dele, mas de uma questão natural. Isso explica muitas questões da sociedade. Nós somos aquela massa que vai atrás do trio elétrico, né, sem fazer reflexão do final dessa caminhada, chamado de efeito manada, enfim. Então é o determinismo naturalista, né? O comportamento é determinado por fatores genéticos e comportamentais. Então, se você for condicionado a determinada situação, você vai se comportar dessa forma. Não tem como fugir disso, é um determinismo. Então, assim, nasceu no meio do tráfico, vai ser traficante. Então, aquele ambiente vai te gerar um comportamento natural, ou você vai adquirir o comportamento que é natural daquele grupo ali. Essa é uma forma de determinismo. Você age, né, baseado em fatores genéticos. Você não tem como, por exemplo, fugir de uma questão genética e de comportamento. E aí é como se nós fôssemos programados. Então é um comportamento, uma escolha natural, sem, diria eu, sem um tipo de reflexão.
Esse é o determinismo naturalista. Depois, o determinismo teísta tem muito a ver com a questão do calvinismo, do hipercalvinismo, que quando a gente fala calvinismo, a gente está falando de uma pessoa que não é exatamente a pessoa que criou a teologia reformada. Ela talvez tenha sistematizado. E quando a gente fala de hipercalvinismo, está falando de um pensamento que vai além do que esse cara propôs. Então tem o determinismo teísta, que tem muita relação com a questão da soteriologia, né? O que significa isso? Inclusive o Jonathan Edwards, que é um pregador, teólogo, muito importante nesse tipo de pensamento, dizia que todas as ações de Deus são chamadas de primeira causa, causa primária. Né? Então, e o livre-arbítrio, no caso do sentido humano, né, é fazer o que se quer. Mas só que Deus é o autor desses desejos que está no coração do homem. Então, Deus está no controle de tudo, né, é soberano e Ele é a causa de tudo. Né? Nada passa por uma decisão sua, mas Deus é a causa primária, é a primeira causa. Então, por exemplo, na questão da salvação, essa humanidade está cativa da sua natureza pecaminosa, ou seja, está morta, né? E ela só pode decidir pela salvação se Deus assim o fizer. Ela não tem essa capacidade. E também ela não tem escolha, né, em relação às coisas da vida, porque Deus já determinou. Nós estamos aqui simplesmente para cumprir o que já está determinado, independente das suas escolhas. Depois a gente tem, nessa natureza do livre-arbítrio, o determinismo e o indeterminismo. Né? Ou seja, nós não decidimos nada, né? As ações, os fatos, os acontecimentos são coisas espontâneas, contingentes. Né? Elas não são causados nem pela decisão de Deus, nem pela sua decisão. Elas são questões e nem causada porque você foi condicionado a um comportamento, nem causado pela sua genética. Mas essas são coisas espontâneas, elas acontecem independente de que... É como se não tivesse ninguém no controle. As coisas vão acontecendo de uma forma espontânea, né? E então, como não existe nada determinado, né? Nada previsto, nada previsível, então as ações não podem ser livres, né? Nem previsíveis, porque nada é. Elas são indeterminadas. Então, determinismo, indeterminismo e autodeterminismo. Essa teoria já vai dizer o seguinte: as ações que a gente, ou o que a gente vive, são resultado das nossas escolhas. São causadas pela própria pessoa. Então, a gente é a causa motora, a causa principal. A gente que causa a situação. Então, não é uma outra pessoa, mas a própria pessoa que decide sobre ela. E aí, negativamente, tem um significado interessante, que a ação moral, né, uma decisão moral, né, que você tenha tomado no campo da moralidade ou da imoralidade, ela é causada por você. Né? Não é nem determinada pelo outro, é uma decisão sua. Isso é o lado negativo. E o positivo é que é uma ação que você escolheu, né? Sem ter sido coagido, sem alguém ter feito por você, sem ter sido uma coisa espontânea, né? Você escolheu livremente, né? E talvez você tenha escolhido livremente porque tem entendido naquele momento que essa era a melhor das opções.
Então, o livre-arbítrio tem o determinismo, o indeterminismo e o autodeterminismo, para a gente poder caminhar nessa estrada da teodiceia, que é o nosso próximo ponto.